Uma prostituta. Deus. Por quê? Existe uma dor que poucos conseguem nomear. É a dor de amar alguém que você sabe que vai te trair. É a dor de entregar seu coração sabendo que ele será despedaçado. É a dor de dizer sim quando tudo dentro de você grita não. Hoje vamos mergulhar na história mais chocante, mais dolorosa e mais profundamente reveladora de toda a Escritura. A história do profeta Oséias e Gomer. Uma história sobre traição, abandono, rejeição e sobre um amor que se recusa a desistir. Esta não é apenas a história de um casamento destruído, é a história do coração de Deus. E talvez seja também a sua história. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos vai tocar nas feridas mais profundas da alma humana, mas também vai revelar o caminho para a cura. Case-se com uma prostituta. Oséias acordou, fez suas orações, preparou-se para mais um dia servindo ao Senhor como profeta em Israel, homem íntegro, respeitado, futuro brilhante pela frente. E então, Deus fala: pare tudo, volta aqui, releia isso. Uma mulher de prostituições, sem rodeios, sem eufemismos. Sabe aquele momento em que você recebe uma notícia e o mundo parece parar? Quando o chão some debaixo dos seus pés, onde a vida se divide em antes e depois. Mas não era uma notícia ruim vinda das circunstâncias. Era uma ordem impossível vinda do próprio Deus. Você está assistindo o Bíblia que Cura, onde exploramos as emoções mais profundas dos personagens bíblicos. Se a dor do abandono de Oséias está tocando seu coração, inscreva-se. Tem muito mais histórias que vão te curar. Ative o sino e vamos continuar. E sabe o que é pior? Não era uma mulher com um passado que ela havia deixado para trás. O texto é claro: mulher de prostituições. Presente, identidade, estilo de vida. Todos na cidade conheciam Gomer, a que as mães proibiam os filhos de olhar. Vamos entrar na mente de Oséias por um instante. Ele já estava vendo tudo. O casamento sendo anunciado, os olhares de pena, os sussurros nas ruas. Você ouviu? Oséias, o profeta, vai casar com aquela mulher. E pior, ele sabia que não era só sobre o passado dela. Deus tinha deixado claro, ela era de prostituições. Isso significava que a traição estava no futuro. Não era se, era quando. Pense numa mãe que descobre que o filho está viciado em drogas. Ela já vê o futuro, as recaídas, as mentiras, o dinheiro sumindo, a polícia batendo na porta, o tratamento fracassando, o corpo na UTI. Ou pense no pai que vê a filha se envolvendo com aquele cara que todo mundo sabe que é problemático. Ele tenta alertar, mas ela não escuta. E o pai já está sentindo a dor da traição que ainda vai acontecer, do coração que ainda vai ser partido, das lágrimas que ainda vão ser choradas. Oséias estava assim. Freud diria que Oséias estava experimentando o que chamamos de angústia antecipatória. Aquele sofrimento que vem não do que está acontecendo, mas do que vai acontecer. E o pior tipo de angústia é aquela que você escolhe deliberadamente. Porque Oséias não era vítima de uma circunstância. Ele estava sendo chamado a entrar voluntariamente na dor. Mas por quê? Por que Deus faria isso? Você vai viver o que eu vivo todos os dias. E Oséias obedeceu. Mas por trás delas, um abismo de coragem e terror. Oséias caminhando pelas ruas de Israel em direção à casa de Gomer. Cada passo pesado, o coração martelando no peito, as pessoas parando para olhar. Onde ele está indo? Ele, o profeta. Ela, a prostituta. O que ele viu naqueles olhos? Surpresa? Desconfiança? Desprezo? Ou talvez um vazio? Uma mulher que já tinha sido usada tantas vezes que não sabia mais o que era ser amada de verdade. E ele disse as palavras, fez a proposta, trouxe-a para casa, fez os votos. O texto não diz que Gomer amava Oséias, não diz que ela estava arrependida, não diz que ela estava feliz.
E isso nos revela algo devastador sobre a natureza humana. Na psicanálise, aprendemos que feridas de abandono e rejeição criam compulsões à repetição. Pessoas que foram usadas aprendem a se deixar usar. Pessoas que foram objetificadas não sabem como receber amor verdadeiro. Ela não sabia como receber o que Oséias estava oferecendo, porque amor fiel era uma língua estrangeira para ela. E quantos de nós somos assim? E nós não sabemos como receber. Então fugimos de volta para o que conhecemos, para os vícios, para os relacionamentos tóxicos, para as compulsões que nos destroem, mas que são familiares. A esperança de um novo começo. Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Jezreel. Imagina, você está na maternidade, acabou de nascer seu primeiro filho, aquele momento mágico, cheio de promessas. As enfermeiras perguntam, qual vai ser o nome? Silêncio constrangedor, olhares chocados. Parece absurdo, né? Mas era exatamente isso que Oséias estava vivendo. Toda vez que ele chamava o filho, ele estava profetizando. Deus vai julgar, Deus vai destruir, Deus vai encerrar. Jacques Lacan, psicanalista francês, dizia que o nome é o primeiro significante que marca o sujeito. É através do nome que a criança se inscreve no mundo simbólico, na linguagem, na cultura. Quantas crianças crescem carregando nomes emocionais invisíveis, nomes que os pais nunca disseram em voz alta, mas que ficaram gravados na alma? Erro. Mas a história não para aí. Põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque eu não mais tornarei a compadecer-me da casa de Israel. Não compadecida, sem misericórdia, desamparada. Como você acha que ela cresceu? Como você acha que ela se via? Põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Não meu povo. Lo-Ruama, não amada. Cada criança que nascia era um sermão vivo. E Oséias? Oséias estava vivendo o inferno de amar uma mulher que não o amava e criar filhos cujos nomes gritavam rejeição. Porque o pior de tudo não era só a dor dele. Ela estava ali fisicamente, mas emocionalmente. Oséias obedeceu. Mas essa história não termina aqui. Porque o Deus que ordena amor sacrificial é o mesmo Deus que promete restauração impossível. Você já amou alguém que não te amava de volta? Já tentou segurar nas mãos de quem estava soltando as suas? Já gritou por dentro enquanto era tratado como invisível? Então você vai entender a dor de Oséias. Porque agora a história entra no seu momento mais cruel. Quando o amor é desprezado, quando a entrega é ignorada, quando a fidelidade é trocada por migalhas de prazer. Bem-vindo ao bloco 2, o amor ignorado. Oséias estava casado, tinha uma esposa, tinha filhos, tinha uma casa, mas não tinha um lar, porque Gomer estava ali no corpo, mas o coração dela estava longe, muito longe. Ela olhava para ele, mas não o via. Ela ouvia sua voz, mas não escutava. Ela dividia a cama, mas não havia intimidade. Era como viver com um fantasma, com alguém que está presente, mas ausente ao mesmo tempo. E essa é uma das dores mais profundas que um ser humano pode experimentar. A dor da invisibilidade emocional. Sabe quando você tenta conversar e a pessoa está no celular? Quando você compartilha algo importante e recebe um como resposta. Quando você tenta tocar e a pessoa se afasta. Quando você pergunta, está tudo bem? Oséias estava vivendo isso todos os dias. Ele acordava ao lado de uma mulher que não queria estar ali. Ele olhava para os filhos e se perguntava, será que são realmente meus? Ele tentava construir um casamento, mas estava sozinho nessa construção. Freud dizia que nós somos movidos pela busca de algo que nunca possuímos completamente, ou que perdemos e queremos recuperar. Gomer era esse objeto perdido para Oséias. Ela estava ali, mas ele não a tinha, e quanto mais ele tentava alcançá-la, mais ela escapava.
É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais escorre pelos dedos. Mas então aconteceu o inevitável. O texto bíblico não dá detalhes, mas dá o suficiente para entendermos o horror. Gomer saiu de casa. Ela não saiu para ir ao mercado. Ela não saiu para visitar uma amiga. Ela saiu e não voltou. Ela abandonou o marido. Ela abandonou os filhos. Ela abandonou tudo e foi atrás dos seus amantes. Oséias 2:5 registra as palavras dela. Irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Ela trocou o amor verdadeiro por presentes baratos. Ela trocou a fidelidade por prazeres momentâneos. Ela trocou a aliança por aventuras vazias. E Oséias? Oséias ficou. Ficou com 3 crianças pequenas. Ficou com a vergonha pública. Ficou com o coração em pedaços. Ele procura pela casa, ela não está. Os filhos acordam perguntando: cadê a mamãe? E ele não sabe o que responder. Como você explica para uma criança que a mãe escolheu ir embora? Como você explica para Jezreel, Lo-Ruama e Lo-Ami que eles não foram suficientes para ela ficar? Pense numa criança que acorda no meio da noite e vai até o quarto dos pais, mas a cama está vazia, o carro não está na garagem. Ela volta para o quarto, tenta dormir, mas não consegue. No dia seguinte, descobre que a mãe foi embora, que ela não aguentou mais, que ela arrumou outra família. Aquela criança vai carregar isso para o resto da vida. Ela vai se perguntar: o que eu fiz de errado? Por que eu não fui suficiente? Se eu fosse melhor, mais bonito, mais inteligente, ele teria ficado. Mas tem algo ainda mais sombrio aqui. Ela voltou para os braços de homens que não a amavam, que apenas a usavam. Por que alguém faria isso? A psicanálise nos dá uma resposta perturbadora, porque ela estava repetindo um padrão. Ela estava voltando para o que era familiar, mesmo sendo destrutivo. Então ela fugiu de volta para o que conhecia: ser usada, ser objetificada, ser descartada. É quando o dependente químico volta para a droga depois de meses limpo. Não é porque ela gosta de sofrer, é porque aquilo é familiar, é conhecido. Gomer tinha medo de ser amada de verdade, porque se ela aceitasse o amor de Oséias, ela teria que mudar. Ela teria que abandonar a identidade que carregava há tanto tempo. Enquanto isso, Oséias estava em casa, cuidando das crianças, tentando explicar o inexplicável. Ele preparava as refeições, ele colocava os filhos para dormir, ele enxugava as lágrimas deles. E ali, no silêncio da madrugada, ele chorava. Chorava pela mulher que escolheu partir. Chorava pelos filhos que estavam crescendo sem mãe. Chorava por si mesmo, por ter obedecido a Deus e estar sofrendo as consequências dessa obediência. Mas Deus não estava silente. Oséias 2:2 registra as palavras de Deus. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. É Deus falando sobre Israel. Eu dei tudo a eles e eles me trocaram por ídolos sem vida. Oséias estava sentindo o que Deus sente. Ele estava carregando no próprio corpo a ferida de um Deus rejeitado. Deus descreve o que ele vai fazer com Israel, com Gomer, com todo aquele que o abandonou. Oséias 2:6-7. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-los-á, mas não os achará. Deus vai bloquear os caminhos dela. Ele vai fazer com que os amantes a rejeitem. Ele vai permitir que ela experimente a dor de ser usada e descartada, de ser prometida e traída, de ser desejada e depois desprezada. Por quê? Porque às vezes Deus precisa deixar que batamos no fundo do poço para percebermos que estávamos cavando nossa própria sepultura. Às vezes, Ele precisa nos deixar experimentar a amargura das nossas escolhas para que finalmente acordemos e voltemos para casa.
É como o pai que, depois de alertar 1000 vezes, deixa o filho encostar a mão no fogão quente para aprender que fogo queima. Dói ver. Ela estava nos braços dos amantes, achando que estava livre, achando que estava vivendo, achando que tinha feito a escolha certa. Mas aqueles homens não a amavam. Eles a usavam. E quando terminavam de usar, eles a descartavam. Ela passou de amante para amante, de casa em casa, de cama em cama. A cada noite, ela se sentia um pouco mais vazia, até que chegou o momento em que ninguém mais a quis. E os homens que antes pagavam por ela, agora a ignoravam. Ela tentou voltar para alguns deles, mas as portas estavam fechadas. Ela bateu, mas ninguém abriu. Ela implorou, mas ninguém respondeu. E pela primeira vez, ela entendeu o que tinha feito. Ela tinha abandonado o único homem que realmente a amava. Ela tinha destruído a única família que era verdadeiramente dela. Ela tinha jogado fora a única chance de ser feliz de verdade. E agora era tarde demais. Ou era? Porque enquanto Gomer estava no fundo do poço, afundada em dívidas, escravizada, destruída, Oséias estava em casa. E ele não tinha esquecido dela. Ele não tinha parado de amá-la. Ele não tinha seguido em frente com outra mulher. Ele estava esperando, mas não esperando passivamente. Ele estava esperando ativamente, com o coração partido, mas com a esperança acesa, porque Deus tinha um plano de restauração, um plano de resgate, um plano que iria chocar a todos e revelar a profundidade do amor divino. Mas antes do resgate havia o deserto, e é no deserto que a verdadeira cura começa. No próximo bloco, vamos entrar no lugar mais solitário, mais árido, mais desesperador da história. O deserto emocional. O lugar onde Deus leva aqueles que Ele quer curar. O lugar onde tudo é tirado para que o essencial seja encontrado. O lugar onde Gomer vai finalmente se encontrar com o amor que ela sempre fugiu. Fique conosco, porque a história está prestes a mudar. Você acabou de ouvir a primeira parte da história mais dolorosa e mais linda da Bíblia. Oséias obedeceu a Deus e casou com Gomer. Ele amou, ele se entregou, ele tentou construir uma família e ela o abandonou. Ela trocou o amor verdadeiro por amantes que a usavam. Ela deixou os filhos para trás. E Oséias ficou ali sozinho com 3 crianças pequenas cujos nomes gritavam rejeição. Mas sabe o que me impacta mais nessa história? Não é apenas a dor de Oséias, é o que essa dor revela sobre nós mesmos. Porque quando você olha para Gomer, você está olhando para o coração humano. Ela tinha amor verdadeiro em casa, mas não conseguia receber. Ela tinha um marido fiel, mas fugia para quem a explorava. Por quê? Porque feridas profundas criam padrões destrutivos. A psicanálise nos ensina que repetimos aquilo que conhecemos mesmo quando dói. Gomer não sabia viver no amor porque nunca tinha experimentado isso antes. Então, ela voltou para o familiar, para o doloroso, para o que a destruía. E quantos de nós fazemos exatamente a mesma coisa? Deus nos oferece amor incondicional. Mas nós fugimos de volta para os vícios, para os relacionamentos tóxicos, para as compulsões que nos escravizam. Não porque gostamos de sofrer, mas porque aquilo é conhecido. E o amor verdadeiro assusta, porque aceitar o amor de Deus significa abandonar a identidade antiga, significa mudar, e isso dói. Mas a história não termina aqui, e é aqui que eu preciso te pedir algo. Se você chegou até aqui, se essa história está tocando seu coração, se você está se vendo em Gomer ou em Oséias, eu preciso que você faça 3 coisas agora. Primeiro, se inscreva neste canal, clica ali embaixo no botão de inscrever e ativa o sininho. Porque eu prometo para você, o final dessa história vai mudar a sua vida. Você precisa ver o que Deus fez com Gomer. Você precisa ver o deserto, o resgate, a cura da identidade, e eu não quero que você perca isso. Segundo,
Deixa um comentário aqui embaixo dizendo: eu sou Gomer, mas Deus não desistiu de mim. Eu quero ler cada um desses comentários. Eu quero saber que essa mensagem está tocando corações. E quando você escreve isso, você está declarando fé. Você está dizendo: eu acredito que Deus pode me restaurar. Terceiro, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa história. Aquela amiga que está presa num relacionamento destrutivo. Aquele familiar que está lutando com vícios. Aquela pessoa que se sente indigna do amor de Deus. Manda para ela, porque essa história não é só informação, é transformação. Porque aqui está a verdade que muita gente não te conta. Deus não te ama porque você é fiel. Ele te ama apesar da sua infidelidade. Ele não te escolheu porque você é perfeito. Ele te escolheu apesar das suas falhas. E assim como ele mandou Oséias buscar Gomer no mercado de escravos, ele desceu até o seu fundo do poço para te resgatar. Na próxima parte você vai ver Gomer no deserto emocional. Você vai ver ela perder tudo. Você vai ver os amantes a rejeitarem. Você vai ver ela sendo vendida como escrava. E então você vai ver Oséias aparecer. Você vai ver ele pagar o preço. Você vai ver o amor mais incrível que já existiu. Mas eu não vou contar tudo agora, porque você precisa continuar nesta jornada comigo. Vem! Você precisa se inscrever, você precisa ativar as notificações, porque quando eu postar a parte 2, eu quero que você esteja aqui. Essa é a história de Oséias e Gomer, mas no fundo essa é a sua história, essa é a minha história. Essa é a história de um Deus que se recusa a desistir de quem Ele ama. Nos vemos na próxima parte. Fique na paz de Cristo. Que você cure a dor do abandono, encontre força para recomeçar e entenda que amar não é sofrer.